Imagine, você está sozinho no espaço. Não há som, não há vento, não há chão. É apenas você, flutuando em meio a um oceano silencioso de estrelas. É bonito e assustador ao mesmo tempo. De repente, algo começa a puxar o seu corpo. No início, é tão sutil que parece apenas a sua imaginação. Um leve arrasto, uma sensação de que o espaço ao redor ganhou direção. Mas essa força não para, ela cresce, se torna inegável. E então, bem na sua frente surge um vazio. Não é um vazio comum, não é simplesmente escuro. É um tipo de escuridão tão profunda que parece devorar a luz ao redor dela. Um círculo que não brilha, não reflete, não contorna nada. É como se fosse um buraco recortado no próprio universo. E enquanto você é puxado para ele, algo estranho acontece com a realidade. Suas mãos parecem se mover mais devagar, seus pensamentos parecem ecoar mais longos dentro da própria cabeça. O tempo se estica. Seu corpo também, não fisicamente ainda, mas na sensação. É como se cada átomo estivesse sendo sutilmente arrastada por diferentes direções. É assim que começa a queda num buraco negro. Mas antes de atravessar esse limite, vale entender exatamente o que te puxa e por que isso importa tanto. Buracos negros são regiões do universo onde a gravidade atingiu um grau tão extremo que as leis conhecidas da física deixam de funcionar do jeito convencional. Pense em algo tão pesado, tão denso, tão compacto, que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Se a luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, não consegue sair, você também não vai conseguir. E o mais assustador é que eles variam muito de tamanho. Alguns são minúsculos comparados ao universo, com a massa de algumas estrelas. Outros são monstruosos, como o Tom 618, que possui cerca de 66 bilhões de massas solares. Para colocar isso em perspectiva, esse único buraco negro poderia engolir vários sistemas solares inteiros sem esforço. E ainda existem os verdadeiramente colossais, como o Phoenix A, com cerca de 100 bilhões de massas solares. É difícil até imaginar. É como tentar imaginar o tamanho da própria galáxia na palma da mão. Mas apesar disso, até algumas décadas atrás, buracos negros eram apenas soluções matemáticas estranhas nas equações de Einstein. Eles não eram considerados reais, até que os cientistas começaram a notar comportamentos estranhos no espaço. Estrelas que orbitavam algo invisível, com velocidades absurdas, gás sendo puxado violentamente por regiões aparentemente vazias. Foi assim que descobrimos que buracos negros não apenas existem, como são comuns. A Via Láctea, inclusive, tem um em seu coração, Sagitário A, com mais de 4 milhões de massas solares. E mesmo assim, esse gigante ocupa menos espaço que a órbita de Mercúrio. E foi só recentemente que conseguimos ver um buraco negro de verdade. Não o buraco negro em si, mas seu disco de acreção. Um anel de matéria girando tão rápido e tão quente que emite luz suficiente para ser registrada. A gravidade extrema distorce essa luz e faz com que vejamos o disco não apenas na frente, mas também atrás dele, ao mesmo tempo. Uma ilusão gravitacional, cortesia das leis mais estranhas do universo. Mas agora, voltemos ao que importa. Voltemos à sua queda. Quando sua nave, ou seu corpo, entra em queda livre em direção a esse monstro gravitacional, acontece algo surpreendente. Você não sente peso. Dentro de sua nave, você flutuaria como um astronauta em órbita. A gravidade ao redor é tão uniforme sobre você e seu ambiente imediato que você não saberia que está caindo. Por alguns instantes, tudo pode parecer calmo. Mas lá fora, longe de você, sua imagem conta outra história. Para um observador distante, você começa a desacelerar. Sua luz fica avermelhada, cada vez mais fraca, como se estivesse derretendo no tempo. Para esse observador, você jamais cruza o horizonte de eventos. Você simplesmente congela ali, preso em um último frame que se apaga lentamente. Mas você, por dentro, não percebe nada disso. Você cruza o horizonte sem cerimônia, sem aviso, sem dor, como atravessar uma sombra. E é depois disso que a física realmente fica bizarra. O espaço-tempo,
Esse tecido que compõe o próprio universo se curva de maneira tão intensa que fica difícil até imaginar. Uma analogia comum é pensar no horizonte como o ponto de uma cachoeira. O espaço está despencando para dentro do buraco negro mais rápido do que qualquer coisa, até mais rápido do que a luz. E você está indo junto. É um caminho sem volta. Ao continuar caindo, a diferença gravitacional entre sua cabeça e seus pés começa a se tornar significativa. Depois exagerada, depois absurda. É a famosa espaguetificação. O estiramento do corpo, como se você estivesse sendo puxado pelos braços e pernas, mas como se cada camada do espaço ao seu redor puxasse você em uma velocidade diferente. E o processo não afeta só músculos e ossos, ele continua. Chega nas moléculas, nos átomos, nos prótons, nos quarks, nas cordas hipotéticas que formariam a matéria. Tudo se desfaz, mas não é uma destruição qualquer. É a completa retirada das estruturas fundamentais que mantêm a realidade como a conhecemos. E o pior, você não tem como impedir. Você não tem como desviar, você não tem como pausar o tempo ou fugir. O buraco negro não solta ninguém. E então, você chega na singularidade. Um ponto, ou talvez um momento, onde o espaço e o tempo deixam de ter sentido. É o fim da linha, o fim da sua linha. E, em certo sentido, o fim de qualquer definição de física que ainda faça sentido. Se você pudesse ver a singularidade, o que não pode, ela não seria um lugar, seria o fim do tempo para você. Mas isso nos leva a um dos maiores mistérios da história da física moderna: a informação. A mecânica quântica diz que a informação nunca pode ser destruída. Nunca. Não interessa o que aconteça, ela sempre precisa continuar existindo de alguma forma. Mas buracos negros parecem engolir tudo. Então, cadê a informação? É aí que entra Stephen Hawking. Em 1974, ele propôs algo que mudou tudo. Buracos negros não são totalmente negros. Eles emitem uma radiação tênue, chamada radiação de Hawking. Isso significa que eles perdem energia e, eventualmente, evaporam. Então, a pergunta surge: se um buraco negro evapora e some, para onde vai a informação que ele engoliu? Durante décadas, isso foi um dos maiores paradoxos da física, e ainda é. Mas estudos recentes sugerem que talvez a radiação carregue uma espécie de assinatura da informação. Não uma forma compreensível, mas codificada, misturada e irreconhecível, como uma foto queimada, rasgada e recomposta 1000 vezes, mas ainda contendo a essência do que era. Outras teorias vão mais longe. Alguns físicos defendem que interior e exterior do buraco negro são duas representações matemáticas de uma mesma realidade. Outros acreditam que a informação fica armazenada no horizonte de eventos, numa fina casca de dados, quase como um holograma. Há até quem pense em túneis espaço-temporais, conexões entre pontos diferentes do universo através dos quais as informações escapariam. Nada disso está totalmente provado. Mas uma coisa é certa: buracos negros empurram a ciência para os seus limites. Eles mostram onde nossas teorias falham e onde novas teorias precisam nascer. E essa é a parte bonita da história. Buracos negros não são apenas monstros espaciais, devoradores de tudo. Eles são portas, eles são enigmas, são máquinas naturais que, sem querer, nos ensinam sobre a estrutura do espaço, a natureza do tempo, a essência da matéria, o destino do universo. E também nos ensinam sobre nós. Porque quando você olha para o céu, sabendo que há objetos tão estranhos e tão extremos escondidos na escuridão, alguma coisa muda dentro de você. Você percebe que somos pequenos, somos frágeis, mas somos curiosos, somos teimosos. Mesmo sabendo que jamais poderemos entrar em um buraco negro e voltar para contar a história, nós insistimos em tentar entender o que acontece lá dentro. E essa curiosidade é o que nos trouxe até aqui.
É o que nos fez sair das cavernas, atravessar oceanos, chegar à Lua, enviar sondas até os limites do sistema solar. E é o que nos fará continuar. No final, buracos negros nos lembram de uma verdade fundamental. O universo é muito mais estranho, mais vasto e mais maravilhoso do que os nossos sentidos conseguem captar. E ainda assim, estamos tentando compreender. Somos uma espécie que vive na superfície de um pequeno planeta azul, mas que ousa perguntar o que existe além do horizonte de eventos da realidade. E isso, por si só, já é extraordinário.